eu sou o Júlio Ésdros, economista-chefe da Mirai. Iniciamos mais um call semanal, refletindo sobre os fatos da semana que termina inclusive mais curta em função do feriado da Semana Santa, e os fatos que vão nortear a semana que se inicia agora dia 18. Bom, essa semana que passou foi basicamente o que predominou foi o debate em torno da política monetária do Brasil e do Fed, né? O Roberto Campos Neto definiu uma taxa terminal de 12,75 a ser definida agora na reunião de maio, dia 4, e o comportamento da inflação do IPCA surpreendeu inclusive a ele, né? O Roberto Campos se viu surpreso por uma taxa de 1,62%, o que elevou as apostas sobre a continuidade da política monetária depois de maio. É bem possível que novos ajustes da taxa de juros Selic sejam realizados na reunião de junho e aí por diante. Tudo vai depender do comportamento da inflação, dos choques de oferta que estão ocorrendo aí direto em função da guerra, dos gargalos de oferta de petróleo no mercado internacional. E aí isso leva realmente ao Roberto Campos a uma revisão da sua análise, a uma reavaliação, mantendo a política de juros até o final do ano. Já se fala em 13,5% da taxa terminal, em função de uma inflação que realmente é persistente, não é uma inflação tão transitória assim. Claro que boa parte dessa inflação é causada pelos choques de alimentos, né, de milho e trigo, falta de fertilizantes, né, e também pelo petróleo em alta, né, minério de ferro também impactado. Mas essa inflação já chegou a um ponto de disseminação, de difusão, acima de 74%, o que nos leva a crer que a reindexação da economia já é um fato. Porque como o Brasil tem uma inflação muito atrelada ao passado, que vai se realimentando, quando ocorrem altas como essas atuais aí, nos últimos meses, a tendência é que a inflação se torne persistente e não episódica, pontual, né? Nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa. A inflação americana veio mais elevada, o CPI veio mais elevado, em 12 meses já em 8,5%, o que leva realmente a uma intensificação da política de juros, dos ajustes da taxa de juros Fed Fund, na próxima reunião também de maio. Então, os dois bancos centrais que a gente está atento aí, observando, eles se seguem pelo mesmo movimento, né? Talvez o Fed atrás da curva, tentando se atualizar, se mostrar mais assertivo, né? E o Banco Central Brasileiro, entre erros e acertos, tentando agora corrigir a rota diante da última ata. A ata, o Roberto Campos Neto falou que terminaria em maio, talvez não termine mais em maio, né? Os mercados refletem isso, as bolsas de valores, a Bolsa de Valores brasileira parou de andar, acabou o rally da demanda por commodities, parece que chegou a um teto, né? E a Bolsa vem realizando alguns dias de alta, outros dias de baixa, e não há realmente uma tendência, uma direção a ser observada, né? A Bolsa está meio indefinida diante desse cenário de inflação muito elevada e juros muito elevado também. Então isso aí está levando o Banco Central a ser mais agressivo e se refletindo na demanda dos investidores, que estão começando a observar com mais atenção a renda fixa e os títulos públicos, né? Diante disso, a gente tem também um dólar também que veio se apreciando, um câmbio, perdão, que veio se apreciando nas últimas semanas, um dólar perdendo frente ao real. No ano chega a algo em torno de 14,8% de valorização cambial, mas o que se observa é que ele também parou ali em 4,70, 4,65 para cima. 4,60 seria o piso. Eu acho que não cai abaixo disso, dada a sintonia entre a política monetária do Fed, elevando os juros num ritmo mais intenso a partir de agora, e também do Banco Central brasileiro, elevando os juros diante de uma inflação mais forte. Uma inflação essa, inclusive, que tem muitos componentes de oferta, né? Não é uma inflação que tem alguma coisa de demanda, dada a retomada da economia pós-pandemia, mas também agora tem muito componente de oferta. Então, o mais importante para o Banco Central brasileiro é tentar ancorar as expectativas. É interessante observar nesse slide que esse movimento de ajuste da política monetária é global. Quer dizer, entre os emergentes, todos os países emergentes
estão elevando fortemente a taxa de juros. Talvez o Banco Central da Rússia, o Banco da Rússia tenha revisado alguns ajustes realizados, até porque ele está obrigando ao comércio internacional a adoção do rublo, o que está fortalecendo a moeda russa. Interessante observar que a moeda russa, ela, no rol das moedas dos emergentes, ela aponta uma valorização pequena, não, perdão, uma depreciação pequena de 2,3%. Já chegou a mais de 40% de depreciação o rublo. Então, realmente, as estratégias do Banco Central russo, de uma certa forma, amorteceram a depreciação da moeda russa, né? No Brasil, a moeda real é a que mais... Perdão, entre os emergentes, o real é a moeda que mais se valoriza, 14,8%, seguido pelo rand da África do Sul, 7,3% mais ou menos, e a Colômbia com 6,9%. Entre as moedas que mais se depreciam, liderança para a Turquia, com a lira turca se depreciando 10,9%, seguido pela Argentina com 9,1%. Dois países que adotam políticas monetárias discricionárias, políticas monetárias que não seguem um roteiro pré-estabelecido, muitas vezes de forma turbulenta, né? Erdogan, o presidente da Turquia, praticamente intervém no Banco Central da Turquia e faz o que quer. Então isso realmente abala a confiança dos agentes na sua moeda, o que contribui para essa depreciação da lira turca. Bom, na semana a gente tem uma série de indicadores divulgados, né? A gente teve os dados dos serviços que surpreenderam, recuando 0,2% em fevereiro contra janeiro. De uma certa forma, essa inflação galopante e a pandemia em transição nesse mês de fevereiro abalaram, de uma certa forma, a confiança dos agentes, além de não ter ocorrido o carnaval. Quer dizer, o carnaval em fevereiro talvez movimentasse mais as pessoas e as demandas por serviços seriam maiores. Isso não ocorreu, o que acabou abalando, aí, impactando o desempenho do PMS, que é a Pesquisa Mensal de Serviços, que recuou 0,2% frente a janeiro. Já as vendas de varejo que foram divulgadas hoje vieram bem fortes, surpreendendo também. As vendas de fevereiro subiram 1,1% contra janeiro, as vendas do varejo restrito, né? E as vendas do ampliado avançaram 2,0% contra o mês anterior, contra janeiro, né? Na relação fevereiro de 2022 contra 2021, a alta do restrito foi de 1,3% e do ampliado de 0,3%. Então, realmente, as vendas de varejo surpreenderam, demonstrando um bom dinamismo. No mundo, a gente continua envolvido, o mundo mais ainda, né? A guerra norteia as decisões dos agentes. Quer dizer, o presidente Biden liberou os estoques estratégicos de petróleo, isso amorteceu um pouco a alta do barril, que ficou em torno de $100 nas últimas semanas, um pouco abaixo disso, um pouco acima, mas está nesse patamar. Outros países também seguiram essa estratégia de liberar os seus estoques estratégicos de petróleo, e a grande dúvida é saber para onde vai essa guerra. Quer dizer, de uma certa forma, Putin recuou, resolveu ir para o leste da Ucrânia, para bombardear a região de Donbass, para tentar confirmar a anexação das repúblicas rebeldes, mas a verdade é que a guerra segue ocorrendo e todo dia são notícias de massacres, de ataques muito mais a civis do que a pontos estratégicos dos militares. A comoção é global, o repúdio a essa guerra é global, e a dúvida que fica, a questão que fica, para onde vai o Putin depois dessa guerra? Continua no poder? Eu creio que não, ele não tem mais a mínima governabilidade. Parece um ato meio desesperado. O recuo dele, inclusive, indica isso. Tal a pressão internacional, ele teve que recuar. Em relação a isso, quer dizer, a gente tem aí as commodities esticadas, claro, em função desse gargalo de oferta por parte de um grande player do mercado internacional de petróleo, que é a Rússia, né? E realmente o petróleo em alta segue pressionando a inflação, assim como um gargalo na oferta de fertilizantes, de milho, de trigo, de uma série de grãos,
de alguns minérios também alternativos, inclusive para a indústria de componentes eletrônicos, né? Então, tudo isso gera mais novos gargalos e a perspectiva que a gente tem para o mundo é de uma forte desaceleração das economias, das principais economias globais. Esse gráfico que mostra a inflexão dos treasuries americanos, ele bem reflete isso. Quer dizer, a gente está chegando a uma situação em que os treasuries mais curtos estão ficando mais elevados em rendimento do que os treasuries mais longos. Então, isso mostra um aperto monetário maior no curto prazo e uma tendência no longo prazo de um afrouxamento das políticas monetárias, principalmente nos Estados Unidos. Então, já se fala na economia americana em algum surto recessivo entre esse ano de 2022 e 2023. Isso é acompanhado na Europa como um todo, que deve crescer bem menos nos próximos trimestres, assim como em parte da Ásia, enfim. O mundo vai crescer menos, não tem jeito, não vai se crescer mais de 4,5%, bem menos que isso, 3% no máximo, né? Esse último gráfico, que é interessante, mostra as inclinações das curvas de juros, das curvas na relação spread de 2 a 10 anos, que vão se reduzindo muito nos últimos meses, ou seja, as taxas estão muito próximas, entre 2,5% e 2,7% ao ano, as taxas de 2 e de 10 anos, né? E os spreads a termo, de curto prazo, aumentando muito. Então a gente tem, como eu falei, uma sinalização muito forte em relação aos juros ser reduzido no longo prazo, né? Mas os juros de curto prazo bem elevado, tanto os juros curtos como os juros de 10 anos. Então a gente tem uma sinalização quase que em sintonia de que agora, no curto prazo, as políticas monetárias vão ser muito mais rigorosas, né? O que se observa, por fim, a gente tem a nossa agenda semanal para a semana que vem, uma agenda que tem como destaque a inflação da zona do euro na quinta-feira, uma série de indicadores de PMI na Alemanha, zona do euro e Estados Unidos na sexta-feira da semana que vem. No Brasil, como destaque, a gente tem os GPs, o GP10 na segunda e o GPM na segunda prévia na quarta-feira, né? E, por fim, outro destaque na nossa agenda é o livro bege na quarta-feira, que é um resumo dos principais indicadores da economia norte-americana, principais indicadores que são divulgados pelos diretores regionais. Ao longo da semana também a gente vai ter uma série de discursos dos vários diretores regionais. Segunda-feira, Bullard, do Fed de St. Louis, Evans, de Chicago, na terça, e por aí adiante. Quer dizer, são importantes esses discursos para a gente sinalizar os próximos passos da política monetária do Fed na próxima reunião e assim por diante. A próxima reunião, como vocês sabem, é em 4 de maio. Bom, por enquanto é isso, gente. Estamos todos atentos à inflação e ao ritmo da economia global. Um abraço a todos, bom fim de semana e bom feriado.